Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Servo de Cristo. Bernardo Shaw conversa com Marcos de Almeida e Paulo Won sobre o que é hermenêutica. Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada aqui do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Nós que, primeiro semestre desse ano, lançamos aí como uma espécie de projeto piloto esse podcast aqui, que é um veículo, né, para a gente poder mostrar para um público um pouco mais abrangente, que vai além dos nossos alunos aí, como nós fazemos teologia, né, e os assuntos aí que dominam a nossa imaginação e que ocupam aí as nossas mentes. E a resposta foi tão boa, na verdade, da primeira temporada, que nós achamos que valeria a pena a gente dar continuidade e dar o pontapé inicial aí nessa segunda temporada. E para começar essa segunda temporada, então, do podcast do Seminário Servo de Cristo, nós escolhemos um assunto que tem tudo a ver com o selo, né, o ethos aqui, com os valores centrais do Seminário Servo de Cristo, que é a disciplina, é o assunto relacionado à disciplina da hermenêutica, da interpretação bíblica. E esse que fala com vocês aqui é Bernardo Shaw. Eu sou professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento aqui do Seminário, pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho também. E para falar sobre esse assunto, pelo qual eu particularmente sou absolutamente apaixonado, estou aqui com a presença de dois amigos e colegas também de ministério aqui do seminário, querido professor Marcos de Almeida, que tem uma brincadeira interna aqui que a gente diz que o Marcos é o avivalista do corpo docente, porque ele é o professor de grego, né, e de hermenêutica e de exegese, de todas essas coisas relacionadas à Bíblia, mas a turma de grego dele, pessoal, é uma das maiores do seminário, né, e a gente diz que isso é um avivamento, só pode ser avivamento, né, e eu tô aqui com o Marcos de Almeida, então, daqui a pouquinho eu vou pedir para ele dar um alô pessoal para vocês, e também tô aqui com o Paulo Won, que é também professor aqui da casa, atualmente mora lá em Cuiabá, né, e também dá aula de Bíblia, e tem muito mais experiência do que eu e Marcos, inclusive, nessas questões de podcast e esses veículos, né? Então eu estou muito empolgado por o tempo que a gente vai passar junto. Nós iremos gravar 3 episódios relacionados aqui ao assunto da hermenêutica, mas antes, então, da gente mergulhar no conteúdo aqui, eu queria pedir para o Marcos e depois para o Paulo dar um alô para o pessoal. Digam, manda um beijo para todo mundo aí, pessoal. Olá, Bernardo. Olá, ouvintes. Privilégio sempre muito grande poder servir. Esse ethos que o Bernardo falou aí, que é o ethos do serviço, né? Nós temos esse privilégio de poder servir juntos. Eu costumo pensar sempre no Servo de Cristo como uma família. E eu tenho maior alegria, maior privilégio de servir junto com o Paulo, com o Bernardo, com os professores, e também servir junto com os alunos, e que honra, Bernardo, Paulo, estar com vocês dois, e que o Senhor nos abençoe, ilumine, né, as nossas conversas, e que possamos servir vocês que estão nos ouvindo, né, com o nosso coração quebrantado, boca no pó, na total e completa dependência do Senhor, com as nossas raízes estendidas no texto sagrado. Amém, amém, querido, é isso aí, amém. Diga aí, Paulo. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Won, também que tem a honra aí de servir junto no Seminário Servo de Cristo com o Bernardo e com o Marcos, pessoas queridas, primeira participação minha, e é um tema aí que move os nossos corações, que incendeia a nossa alma, e a nossa expectativa é de bater um papo aí, seguindo aí a filosofia do nosso seminário, que é ter as mentes e os corações diante do Senhor, e ler a palavra de Deus também com os nossos olhos da mente, com o coração, né, atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco por meio da sua palavra. Bora para essa conversa. Amém, maravilha. Vamos lá então. Hermenêutica, né? Na verdade, o assunto que a gente ia tratar, eu, Paulo e Marcos, aqui nesses 3 episódios, era outro originalmente, né? A gente ia falar sobre o período interbíblico, né? Ou período do Segundo Templo, talvez, dependendo de como a gente... Na verdade, essa era uma das perguntas que eu ia propor para vocês, né? Mas o que aconteceu foi que
Recentemente nós passamos aí pela Semana da Reforma Protestante, Uhum. e para aqueles que estão mais antenados aí na YouTubosfera e Twittosfera e Instagramsfera e nessas redes sociais, o pessoal tem acompanhado uma polêmica, né, que acabou aí tomando bastante o tempo e ocupando bastante espaço nas mídias. Então a gente achou interessante mudar o assunto e falar sobre essa questão da interpretação bíblica. Afinal de contas, a interpretação bíblica está no centro aí da Reforma Protestante, entre outras coisas, obviamente, mas tem tudo a ver com essa data que a gente acabou de passar. Agora, a questão é que a gente também não quer se deixar levar ou deixar a nossa conversa ser determinada simplesmente por polêmicas que estão na moda, né? A gente simplesmente aproveitou a situação, aproveitou o ensejo que está todo mundo falando sobre essa questão de como a gente deve ler a Bíblia, para poder então, como o Marcos bem mencionou, né, seguir o nosso ethos do serviço e servir a igreja por meio desses 3 episódios iniciais do podcast para falar um pouco sobre o que é hermenêutica. Então, nesse primeiro episódio aqui, a gente vai tratar da questão da definição, o que afinal de contas é hermenêutica, né? Eu sou casado com uma pessoa que não tem especialização em teologia, né? Uma pessoa com quem eu aprendo, obviamente, todos os dias, mas ela não tem especialização em teologia. Muitas vezes eu trago esses palavrões aí que a gente usa na disciplina e ela fica falando assim, escuta, você está falando o quê, né? Para mim, me explica, né? Então, para um público talvez mais abrangente, que talvez nunca tenha ouvido falar dessa palavra, né? Eu queria perguntar aqui para o Paulo, vamos começar pelo Paulo, o que afinal de contas é hermenêutica, né? O que é esse palavrão aqui que a gente usa e por que isso ocupa, né, um espaço tão central aí nas nossas discussões? Nossa, a hermenêutica, ela ocupa as nossas conversas, a nossa interação com o mundo escrito, com o mundo da fala, de uma maneira tão presente, diária, que a gente nem sequer dá conta que a hermenêutica, ela de fato está presente na nossa vida em todo o tempo, né? A origem da palavra hermenêutica, né, tem vários sentidos, mas a historinha que eu mais gosto de me basear é a história que a própria mitologia grega, ela nos conta a respeito do deus grego Hermes, né? Hermes, que é o filho daí da junção de outros deuses, no caso Zeus e Maia. E quando Hermes nasceu, ele teve uma característica muito interessante, que ele era um bebê que, em primeiro lugar, crescia muito rápido, mas que também era arteiro. E um dado dia, diz a mitologia, que ele foi lá e, numa das suas artes, roubou 2 vacas de um outro deus chamado Apolo. Mas o problema é que ele foi pego. E quando ele foi pego, ele foi inquirido, né, pelos demais deuses, por que ele tinha feito aquilo, lembrando que os deuses no contexto grego eram deuses que tinham muitas falhas, eram muito parecidos com seres humanos. Enfim, depois de toda essa querela, eles fizeram um acordo, e o Hermes, ele prometeu diante de Zeus, o supremo deus do Olimpo, de nunca mais falar uma mentira. E por castigo, Zeus comissionou Hermes a mediar a comunicação entre os deuses e os seres humanos. Então, quando nós falamos de hermenêutica, nós estamos nos remetendo a essa ideia de Hermes como grande intérprete aí da mensagem dos deuses, que por ser a mensagem dos deuses, deveria ser de alguma maneira codificada em uma linguagem humana, para que os seres humanos pudessem compreender o que os deuses queriam dos seres humanos e também levar no contrafluxo a resposta dos seres humanos para os deuses. E uma das funções aí de Hermes, de acordo com a mitologia, era, por exemplo, mediar a mensagem do deus Hades, né, que é o deus aí ligado com o mundo dos mortos, ou seja, na sua missão de anunciar a morte aos moribundos, prepará-los para a outra vida, ou a vida por vir, enfim. Então, a hermenêutica é a arte que trata aí da interpretação ou da explicação de um texto, de uma fala, dentro do contexto grego relacionada com os deuses, e dentro da escritura sagrada relacionada com o conteúdo escrito que nós temos aí disponível, que é um conteúdo que, embora tenha sido revelado por Deus em linguagem humana, é um conteúdo que está muito distante da nossa realidade. E por isso nós precisamos ter um olhar atento para entender
de fato, qual é a mensagem que a Bíblia quer nos comunicar nos Uhum. seus diversos tipos literários ou gêneros literários, o que Deus realmente quer que nós entendamos. Enfim, é uma arte de traduzir, explicar, interpretar aquilo que nós temos no texto sagrado. Muito bom. Então, o resumo da ópera é que a hermenêutica é um nome chique para interpretação, né? Um nome chique para o processo de a gente interpretar, Interpretação bíblica. não somente a Bíblia, mas qualquer texto, e em particular aqui, as Escrituras, né? Agora você mencionou aí, você enfatizou aí um aspecto dessa origem mitológica, né? Que está por trás do termo, da associação do termo com Hermes ali, né? Uhum. E você destacou bastante a importância do fato de que o Hermes, então, tinha sido atribuída a ele a função de elucidar o sentido, né, daquilo que os deuses, no caso, estavam transmitindo para os seres humanos e vice-versa, né? Como é que isso, então, se aplica na questão da leitura da Bíblia, né? O que, afinal de contas, a gente quer dizer quando a gente está dizendo que a gente está interpretando a Bíblia, né, nesses sentidos? Eu conheço pessoas, por exemplo, que eu transitei em muitos contextos diversos aí da igreja evangélica brasileira, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que elas não precisam interpretar a Bíblia porque simplesmente a gente só precisa ler, né? Então nos ajuda aqui, Paulo, como é que a gente deve perceber essas coisas, né? Como é que essa questão do sentido, né, da busca pelo sentido, determina aí, então, o próprio sentido de ser da disciplina, né? No contexto da mitologia, né, a crença que se tinha é que os deuses se comunicavam com os seres humanos, e isso nós chamamos de oráculos, né, eram declarações, eram revelações que os deuses faziam em relação aos seres humanos, e no geral esse conteúdo era um conteúdo mais enigmático, ou seja, os deuses meio que brincavam com os sentidos, e era a tarefa de Hermes e de todos os outros intermediários oraculares de trazer à tona e traduzir essa mensagem enigmática numa linguagem que o povo, as pessoas pudessem entender. É lógico que quando aplicado à Bíblia, às Escrituras Sagradas, não é um propósito de Deus, né, da revelação, ter trazido uma mensagem enigmática que necessita desse tipo de interpretação no sentido de decodificar mensagens que são de outro mundo. A Bíblia foi escrita com outro propósito, um propósito mais claro, né, mais evidente, até porque a Bíblia, a sua maioria, por exemplo, em narrativa, né, algo muito mais direto, considerando, lógico, que existem textos complexos que demandam de uma atenção. Mas quando nós lemos, nós já estamos praticando a tal da interpretação. Porque ao ler, nós estamos lendo as palavras e nas palavras nós estamos buscando os sentidos. Ainda que Deus tenha falado de uma maneira que nós, seres humanos, podemos entender de forma clara, de forma objetiva, na maioria das vezes, é necessário um trabalho de você realmente ver no texto aquilo que é a mensagem, levando em consideração que esse texto não foi escrito numa linguagem nossa, por exemplo, do século XXI. Uhum. Na minha concepção, essa é uma das principais funções da interpretação. O texto bíblico, vamos pegar o texto mais recente, Apocalipse, 2000 anos de distância. Se você pega qualquer texto de Camões, século XV, você já não consegue ler e entender, porque o português escrito é um português arcaico. Imagina um texto de 2000 anos atrás. Né? Então, todo esse esforço de nós entendermos não somente o que está escrito, mas, sobretudo, o contexto dentro da qual aquilo foi escrito. Por que determinado autor usou aquela palavra, com aquele sentido, qual que é a realidade dos leitores primários, dos escritores, o que eles entenderam naquele contexto, e baseado nisso, o que nós hoje, depois de tanto tempo, podemos entender, aprender e deixar que o texto fale conosco, ao nosso coração, em palavras atuais. Então eu creio que o maior serviço aí da interpretação é fazer essa interface, essa ligação. É uma grande máquina do tempo que a gente embarca para primeiro nós fazermos um rewind, ir lá para trás, nós vermos o que aconteceu, para à luz disso entendermos o que é o texto e aplicarmos o texto finalmente às nossas necessidades e aquilo que realmente nós queremos que Deus fale conosco ou qual que é a vontade de Deus se comunicar conosco, homens do século XXI.
Maravilha. Então, pegando esse gancho aí, eu queria agora pedir para o Marcos entrar aqui na conversa e fazer sua contribuição. Explica para a gente, Marcos, por que então a hermenêutica deve ser considerada, né, no mínimo, tão importante pelos cristãos, né, hermenêutica bíblica? Por que a gente precisa realmente investir tempo, investir recursos, enfim, para se aprofundar no conhecimento dessa disciplina? E a outra pergunta, talvez relacionada aí, que talvez você possa emendar logo em seguida, é se hermenêutica é só para o pastor, né? Se entender dessas coisas é só para o pastor. Eu estou fazendo essa pergunta intencionalmente para você, porque eu sei que você também é muito envolvido com o ministério pastoral, né? Como é que a gente pode explicar para as pessoas a importância disso no contexto comunitário, no contexto local? Isso aqui é para todo mundo, todo cristão tem que saber, entender desse assunto? Explica para a gente aí, Marcos, por favor. Então, Bernardo, muito boa palavra, querido professor Paulo, e ele toca no âmago da questão. Hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Então, por princípio, nós estamos lidando com uma disciplina fundamental e que deve ser entendida como uma rotina, porque eu gostei muito quando o Paulo diz que todos nós temos uma rotina interpretativa de tudo, nós somos intérpretes de um monte de coisa, e não tem como fugir. Todas as pessoas que se aproximam do texto, elas, de alguma maneira, fazem algum tipo de hermeneia, né, que é o termo grego que coloca para nós esta ideia da tradução, porque, na verdade, interpretar é traduzir. O problema, a questão toda, é entender que a disciplina da hermenêutica, eu gosto de pensar nela como uma disciplina pontífice. Por quê? Porque a hermenêutica é a disciplina que elenca os princípios, que extrai os princípios da natureza do objeto do qual nós estamos interpretando. Todas as pessoas que se aproximam do texto, elas se aproximam de um produto, com todo respeito eu digo isso, que tem diversas características e que não podem ser desconsideradas. A partir do momento que você desconsidera o caráter do texto. Então, de saída, sim, Bernardo e Paulo, vocês são hermeneutas, professores também da área, nós sabemos que a Bíblia é um texto e Deus escolheu aquilo que o Paulo, fazendo uma propaganda aqui, né, Paulo, do teu trabalho, muito bom, aquilo que o Paulo tem trabalhado, debruçado, e você também, Bernardo, que é em compreender que Deus escolheu uma estrutura viável de comunicação, tomando a iniciativa, porque nós entendemos que Deus é quem toma a iniciativa, Deus não é uma projeção da mente de ninguém, Deus toma a iniciativa em se revelar, e ele faz isso por meio de uma estrutura que o Paulo comentou muito bem, falado agora, textual, e eu sempre digo aos alunos, Deus poderia ter escolhido, por exemplo, falar por meio de sons. Aí daria uma assinatura do Spotify, ou senão ele poderia ter dado para nós uma maneira de se revelar por meio de imagem, aí nós teríamos uma assinatura do Netflix, sei lá, contextualizando, mas Deus escolheu um texto com uma estrutura de comunicação, levando em conta que o texto tem característica fonética, portanto é formado por assonâncias, por som, características morfológicas, portanto, as palavras têm identidade, elas se relacionam entre si, portanto, tem característica sintática, as palavras têm um conceito, ou seja, tem um valor semântico, e aquilo que o Paulo muito bem falou também tem um caráter estilístico. Então, de saída, nós estamos falando de um texto, e está certo, é isso mesmo que o Paulo comentou, nós temos uma rotina interpretativa, mas em português. Só que o texto não foi escrito na língua portuguesa. O Antigo Testamento em hebraico e alguns trechos de aramaico, e o Novo Testamento num grego helênico, koiné, a partir do ano 331, Alexandre o Grande, um grego que afunila todos os dialetos num só, chega até o primeiro século, um grego sofisticado, porque o grego é uma língua sofisticada, portanto, o primeiro trabalho, e os meus alunos sempre me ouvem dizendo isso, o primeiro trabalho do expositor não é a exposição do texto no contexto atual, mas é a exposição do texto no seu contexto de origem.
Esse é o primeiro trabalho, e quem nos leva para o primeiro século? A hermenêutica. Por isso que a hermenêutica tem esse trabalho pontífice, essa expressão que o Paulo usa, né, que nós temos agora uma disciplina que nos dá a competência de romper esses abismos culturais, linguísticos, sociológicos. Nós temos uma disciplina que entende esse texto e mais, nos dá os princípios elementares para que nós possamos fazer essa tradução que você, Paulo, e você, Bernardo, vocês falaram, essa tradução de maneira que, compreendendo no seu contexto, e, gente, do ponto de vista ortodoxo, o contexto é determinante para o sentido, para o significado. E outra coisa, existe uma intenção da dupla autoria, que é uma outra característica, Bernardo, das Escrituras Sagradas. Ou seja, nós defendemos o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus, o termo inspiratio de Jerônimo, mas no grego theopneustos, foi insuflado por Deus, portanto nós defendemos de saída que a Bíblia é a palavra de Deus e não meramente contém a palavra. Né? E, portanto, se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus escolheu um código. Gosto da ideia, Paulo, que você disse, que não é uma mensagem enigmática, que tem alguma coisa oculta por trás, alguma coisa estranha, assim, não, a mensagem está ali. E nós sabemos que, quando nós nos aproximamos do texto, nós devemos nos aproximar com muito temor, com um relacionamento correto com a dupla autoria. Ou seja, como é que nós nos relacionamos com o autor divino? Devocional, ou vida de oração, vida de quebrantamento, vida de busca. Aquilo que o Dr. Shedd sempre nos dizia, vida de consagração. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aqui a pergunta do Bernardo, não importa, né, se nós estamos falando de pastores ou se nós estamos falando dos membros, porque afinal de contas, a cabeça do corpo é um só, Cristo, né, o resto é corpo, o resto é corpo. Então todos nós estamos envolvidos e temos acesso. Agora, nós sabemos, não sei se eu vou entrar no assunto, Bernardo, que você pretendia entrar, que há pressupostos para a interpretação, né? E então eu diria para você, há uma natureza, o hermeneuta, ele interpreta de acordo com a natureza, a hermenêutica é a disciplina que levanta os princípios interpretativos, e eu faria uma analogia que eu ouvi o meu professor Alan Might, de faculdade, né, o meu querido professor Alan Might, ele fez uma analogia do teólogo com o médico. O médico também é um hermeneuta. Ele faz o diagnóstico de pessoas. Agora, para que ele possa interpretar um ser humano, ele precisa conhecer pelo menos aquela área específica para que ele possa dar um diagnóstico, né? E ele, no final, depois que ele faz o arrazoado, ele pergunta, você permitiria que o médico fizesse um diagnóstico se ele não tem, pelo menos, o conhecimento mínimo, né? E ele faz essa análise com o teólogo. Então, do ponto de vista do pastor, mestre. Agora, todos os que estão envolvidos com o texto devem ter essa consciência que nós jamais podemos tirar um texto do seu contexto. Porque senão nós mudaremos o eixo e nós arrogamos, nós tomamos posse de uma coisa que não nos pertence. E aí, então, nós começamos a... Cada um terá a sua perspectiva, a sua visão, e o pior, nós não alcançamos a mensagem que Deus deixou registrada. Por isso que eu digo, o trabalho de hermenêutica nos conduz a uma outra disciplina, que eu não sei se devo entrar aqui, mas vou falar. Podemos. Que é a disciplina da exegese, né, Bernardo e Paulo? Que é a disciplina da extração. Então, se não há necessidade de estudo de contexto, se não há necessidade de estudo do texto, as minhas disciplinas não fazem sentido nenhum. Não faz sentido estudar hebraico, não faz sentido estudar grego, não faz sentido estudar contexto. Para que estudar o contexto com o professor Paulo On? Para que estudar teologia bíblica? Porque a teologia bíblica é fruto da exegese. Então, são as duas faces da mesma moeda, né? Pois é, Paulo, é isso. Então, assim, eu diria para você
que sim, toda pessoa que se aproxima do texto, ele de alguma maneira fará um trabalho interpretativo, mas tem um detalhe. Essas pessoas, esses cristãos, eles estão ouvindo alguém. Eles estão, domingo, ouvindo o pastor Bernardo, porque eu sei que você é pastor, Bernardo. Estou ouvindo o pastor Paulo, que eu sei que o Paulo é o pastor Marcos. E nós estamos ensinando como é que se faz uma boa hermenêutica e a saúde vem do púlpito. Muito bom, maravilha. Então, em outras palavras, né, resumindo aqui tudo que vocês dois disseram até esse ponto, ninguém foge da interpretação, não tem como. Se você está lendo uma coisa, você está interpretando, não tem jeito. A pergunta não é se você precisa interpretar, a pergunta é que tipo de intérprete você é. Se você é um intérprete bom, se você é um intérprete ruim, se você é um intérprete responsável ou não, né? Uhum. Agora, isso tudo que vocês mencionaram com muita clareza e propriedade até aqui, nos leva, então, a duas outras perguntas mais introdutórias ainda nessa questão, aproveitando que a gente ainda está nos prolegômenos aqui, né? Vocês deram muita ênfase a essa questão, em particular o Marcos agora, você mencionou inclusive a palavra pressuposto, né? Ninguém é ausente de pressuposto, ninguém está isento, né, de pressuposto, né? Então, a interpretação é uma realidade, faz parte de quem nós somos como seres humanos, né? Parte de quem nós somos como seres humanos é que nós somos seres que interpretam. Nós temos essa capacidade de extrair sentido. Muitas vezes o significado que a gente extrai não condiz com a realidade, mas o fato é que o tempo todo a gente está buscando o sentido das coisas. A gente está o tempo todo interpretando o mundo à nossa volta. Uhum. Como então a gente lida com a questão dessa relação entre sujeito e objeto, né? Nós como intérpretes e o texto como o objeto de nossa interpretação. E aqui, a segunda pergunta que eu faria, eu não sei se vocês querem dividir as respostas em duas partes, mas talvez vocês podem falar, enfim, tudo de uma vez só. Como é que a Bíblia tem sido lida ao longo dos séculos? Será que essa descrição que o Marcos acabou de nos oferecer aqui representa de fato como a igreja ao longo dos séculos tem lido a Bíblia? Porque a gente sabe que na disciplina da hermenêutica tem diversas tendências dependendo da época, dependendo do movimento cultural que está influenciando o mundo, né, em dada época. E muitas vezes essas influências acabam determinando a maneira como o próprio intérprete das escrituras enxergava a sua relação como sujeito com esse objeto que é o texto das escrituras. Então, como é que a gente entende, em primeiro lugar, essa relação entre sujeito e objeto no processo de interpretação? De forma simples, obviamente, né? A gente não precisa entrar em muitos detalhes. E como que essa realidade, de fato, tem acontecido em 2000 anos de história da igreja? E aí eu vou deixar livre para quem quiser tomar iniciativa e poder responder aí primeiro. Na verdade, os dois, né? Mas quem que vai começar? Quer começar, Marcos? Então, quando eu penso em pressuposto, então eu vou falar dos pressupostos, tá, Paulo? Depois a gente pode intercambiar para as pessoas não ficarem muito cansadas da minha voz cansada. É assim, ó, quando eu penso em pressuposto, né, eu estou pensando também naquilo que a Bíblia nos esclarece com relação aos pressupostos. Então, veja bem, se nós entendemos e temos esse respeito de que a Bíblia foi de iniciativa do Senhor, do nosso Deus, que tomou a decisão de se revelar no tempo e no espaço. Porque uma coisa importante que vocês dois comentaram na fala de vocês é que nós estamos falando num Deus que intervém. Então, do ponto de vista, eu vou usar uma palavra técnica, eu vou explicar, do ponto de vista teísta. Então, nós cremos, o que é teísta? Nós cremos num Deus de longe e um Deus de perto, um Deus que intervém. E isso já caminha também para a segunda pergunta do Bernardo, porque depende da visão que você tem de Deus. Por exemplo, uma linha mais liberal, que deve ser honesta, né, com os seus pressupostos, não entende num Deus que intervém, num Deus que se faz presente no tempo e no espaço, portanto, se esvazia todo o sobrenatural. Então, ok. Então, quer dizer, a hermenêutica está intimamente atrelada à epistemologia, né? Aquela fatia da disciplina da filosofia que investiga o como nós conhecemos, né? Para começo de conversa, né? E muito bom. Continua aí, Marcos.
Só queria fazer esse comentário para esclarecer esse ponto para os nossos ouvintes aqui. Não, claro. E se o Paulo também quiser entrar, viu, Paulo, para a gente ir conversando junto, pode falar também. É que assim, eu tenho esse cuidado muito grande, e vocês sabem que eu tive uma influência muito, muito grande desse homem que foi piedoso e erudito ao mesmo tempo, né? Então a gente sempre esteve sentado aos pés do Dr. Shedd e é muita coisa você falar dele, né? Então eu preciso dar crédito aqui, né, gente? Para que a gente, para a gente dizer que nós estamos bem acompanhados. Então, a gente parte sempre do que o texto é. Então eu, né, entendo que Deus tomando iniciativa, nós temos o hálito de Deus. Se é o sopro, se é o hálito de Deus que está num código, o nosso trabalho é um trabalho, sim, de nós debruçarmos no texto. Agora, o próprio Paulo dirá isso lá em Coríntios capítulo 2, que só pode alcançar os pensamentos de Deus quem tem o Espírito de Deus. Então, se nós partimos do princípio, nós defendemos que Deus é um Deus que intervém, portanto, nós não esvaziamos os sobrenaturais da Bíblia, muito pelo contrário. Então, para mim, por exemplo, é um contrassenso alguém de uma teologia liberal fazer oração. Não faz sentido. Por quê? Porque Deus não é imanente, Deus não opera, né? Deus é um Deus distante, ele não nega Deus, mas é um ponto de vista deísta, né? Do ponto de vista da epistemologia, como o Bernardo falou. Mas se nós entendemos, Deus é um Deus que interage, portanto, de fato, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, e o Logos se fez sarx, né? Então, a palavra, o Logos, né, se fez carne, e o Senhor Jesus operou milagres, e Deus, então, está interagindo de maneira pessoal, né, presente com os homens, transformando os corações. Então, nós temos também que levar em conta que há um segundo pressuposto, que é alcançar na mente de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Então, não é qualquer pessoa. Entenda o que eu vou dizer aqui, e depois eu quero ouvir o Paulo e o Bernardo também. Mas do ponto de vista do que Paulo ensina, só pode alcançar os pensamentos de Deus aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem a mente de Cristo. Então, isso também é pressuposto, agora ligado ao intérprete. Então, você tem o pressuposto do objeto, mas você tem o pressuposto do intérprete. E também, né, toda essa dimensão da disciplina como ciência. Eu sei que nós iremos entrar nos episódios seguintes com relação ao caráter científico. Aí teremos que entrar na questão da metodologia, né, a palavra grega, metarodos, né, a ideia de se manter num caminho, ter uma receita para que nós possamos fazer o trabalho correto de extração, levando em conta alguns desses pressupostos. E deixo para o Paulo também a avaliação dele, quero interagir com ele. Não, eu achei muito interessante essa questão do sujeito e objeto que o Marcos ele levantou, no sentido de nós reconhecermos que essa mensagem vem de Deus e que nós, como receptores dessa revelação, temos uma parcela muito grande também de interação com o texto, mas também, né, complementando o que o Marcos falou, nós temos toda uma visão que toda a comunidade no contexto judaico e depois no contexto cristão aprendeu, né, teve uma curva de aprendizado no sentido de interagir com esse texto e de ler esse texto e buscar formas de entender, em primeiro lugar, o texto e aplicar esse texto ao seu contexto mais imediato, né? Então nós podemos citar, por exemplo, na tradição judaica, naquilo que nós chamamos de período interbíblico ou no judaísmo segundo templo, nós já tínhamos já algumas escolas ou algumas tentativas de se interpretar o texto, seja de uma forma mais literal, seja de uma forma mais alegórica, algo que vai se intensificar nos períodos subsequentes à própria destruição do templo, no período tanaítico, né, onde o pessoal vai ou procurar um sentido claro, literal, histórico, ou um sentido mais oculto, né, a uma aplicação mais em termos dogmáticos, ou uma aplicação mais em termos de diretrizes legais ou normativas. E isso também vai sendo desenvolvido dentro da tradição cristã, né, com os primeiros pais apostólicos que
basicamente vão citar de maneira bem efusiva e frequente os textos das Sagradas Escrituras e vão dar as primeiras contribuições interpretativas daquilo que nós receberíamos como sendo o cânon sagrado. Então, dependendo da tradição dentro da qual você está localizado, dependendo do olhar que você tem em relação ao texto e dependendo das expectativas que você tem em relação à revelação, você pode chegar a leituras diferentes de um mesmo texto. Por exemplo, você pode pegar, o exemplo mais famoso é a tentativa de se interpretar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Você vai interpretar isso como uma parábola mais no sentido de aplicação alegórica, ou num sentido real, ou num sentido que mescla essas duas coisas. São tentativas de ora acerto e ora de erro, que a igreja, nos seus 2000 anos de tradição, conviveu, e nós chegamos até o ponto de hoje, né? Em muitos momentos da história, por exemplo, na Alta Idade Média, no período ápice do escolasticismo, né, a questão da doutrina era algo central, e até o Hugo de São Victor, ele dizia que para você primeiro, antes de você crer no texto, né, você precisa ter um conceito anterior, ou seja, você precisa ser guiado pelo dogma e pela tradição para você ir e encontrar no texto bíblico as respostas apropriadas. Já a tradição mais protestante, século XV para frente, vai ir pelo sentido contrário. Você começa do texto e você vai desenvolvendo dogmas e doutrinas baseadas nesse texto. Então, toda a forma de você interpretar o texto, na verdade, é uma forma que se mescla com a própria história da interpretação, desde os seus primórdios com os judeus e com os 2000 anos de história que nós temos aí acumulados nas nossas costas, né? A tradição reformada, a reforma protestante, enfim, ela herda também um pouquinho disso, embora em muito sentido negue aquilo que veio anteriormente. Então, você analisar essa história da interpretação, né, também ajuda a nós hoje chegarmos em alguns tipos de conclusões. Não pisar em terrenos minados, por exemplo, de forma inapropriada, ou não cometer certos tipos de erros ou certos tipos de apropriações indevidas que os nossos antepassados fizeram, mas que nós já, pela curva de crescimento e curva de aprendizado, nós já entendemos que não é por aí. Então, você repare que não é só você ler o texto e você tentar entender com base naquilo que tem na sua cabeça. Nós, na verdade, nos apropriando de um ditado, nós temos que subir em ombros de gigantes. E nós temos tantos gigantes que nós temos que escalar os ombros para ver mais adiante. E nós temos que ter, lógico, um conhecimento exegético. Mas o conhecimento exegético não é apenas o conhecimento puro, sintático ou morfológico das letras, mas é um conhecimento mais abrangente do contexto. Também um conhecimento mais interpretativo sobre toda essa bagagem, né, de tradição, daquilo que o catolicismo vai chamar de regula fidei, né, a regra de fé, que vai ser aquela cerquinha dos dogmas e das doutrinas, ou como a igreja entendeu isso ao longo do tempo. Enfim, nós temos que ter um olhar sincrônico, um olhar diacrônico, um olhar mais abrangente, para nós entendermos de fato, né, o que o texto quer nos falar e, o mais importante, o que nós temos a ver com isso e aonde nós entramos nessa história toda. Marcos, quer complementar? Quer dizer mais alguma coisa? Não, muito bom. E de fato, né, eu gosto desta fala. Nós estamos nas costas de gigantes, e hermenêutica como disciplina é uma disciplina de pesquisa, é uma disciplina de empenho o tempo todo, né? Aliás, né, eu sei que nós não entramos nesse tema aqui, mas todo o texto em português já é um trabalho hermenêutico. Por isso que nós temos, hein, Bernardo e Paulo, as diferenças entre as traduções bem feitas, né? Longe de nós falar qualquer coisa diferente, mas as nossas traduções hoje também são resultado do trabalho de comissões e, claro, chega para nós algumas possibilidades, e quando se coloca em linha, por exemplo, né, essas traduções, nós temos algumas diferenças, e essas diferenças estão pautadas nas escolhas que o próprio tradutor faz, né? O problema é aquele famoso ditado, né, queridos amigos:
tradutore traditore, né? Ou seja, que todo tradutor é um pouco de traidor. Por quê? Porque ele sempre irá fazer um trabalho para privilegiar a língua que está recebendo, né? Então, ao longo da nossa história, nós temos também, gente, a nossa fonte, nosso objeto de partida, que tem uma história, né, incrível assim, para nós conhecermos o objeto de estudo. Nós temos um período, por exemplo, do texto que ele foi manuscrito até a imprensa. Depois que veio a imprensa, aí você tem a história do texto impresso. Então, fazendo propaganda da nossa disciplina de exegese, nós damos competência para o aluno entender toda essa história. E também como é que as traduções foram, muito bem falado, né, Paulo? Foram demonstrando estas características, porque a tradução, no final das contas, ela carrega um pouquinho também dessas influências hermenêuticas, né? E, claro, chegando nos dias atuais, nós temos um problema seríssimo, né, que é o problema da pós-modernidade, que imagino, né, Bernardo, falaremos no nosso próximo episódio. Sim. O próximo episódio já vai começar aí com link com esse assunto que a gente tem abordado aí nos últimos minutos mesmo, né? A moral da história é a seguinte: sempre que eu tenho o privilégio de lecionar hermenêutica aqui no seminário ou em outros contextos, né? Inclusive, nós vamos ter um intensivo em hermenêutica aqui. Desculpa aí, Paulo e Marcos, para aproveitar aqui, puxar a sardinha aqui para minha brasa, mas no final desse mês nós teremos um intensivo em hermenêutica aqui no Servo de Cristo. Não perca. Se você tem interesse de se aprofundar mais nesse assunto, procure a secretaria, matricule-se, tire as informações ali. Mas uma coisa que eu enfatizo muito sempre que eu tenho oportunidade, o privilégio de dar essa disciplina em qualquer contexto, é que sim, a gente tem muitos métodos e ferramentas diferentes à disposição para nos ajudar a ser melhores intérpretes, né, melhores hermeneutas. Mas a verdade é que a gente precisa se lembrar de que esse negócio de ler a Bíblia não foi a gente que inventou, né? A gente faz parte de uma comunidade gigantesca de 2000 anos de história. E a ironia é que a gente inclui, o Paulo mencionou aí a leitura alegórica, mencionou um pouquinho da história da Igreja Católica, da leitura bíblica na Igreja Católica lá no medievo e tal. Mas muitas dessas leituras, né, são bastante diferentes daquilo que nós protestantes advogamos, né? Não obstante, isso não quer dizer que a gente não tem nada para aprender com eles. Esse processo de ler e interpretar as escrituras é sempre um processo complexo porque envolve sujeito e objeto. E sujeitos nunca existem no vácuo, a gente está sempre influenciado, a gente está sempre partindo de uma perspectiva. Isso não quer dizer que tudo é relativo, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo episódio. Obviamente que isso não quer dizer que tudo é relativo. Mas a gente não pode escapar disso. Então, a hermenêutica é, antes de tudo, um exercício comunitário, né? É um exercício em que a gente se senta na mesa junto com outros intérpretes, isso literalmente no nosso contexto local. Eu não confio muito, vou jogar real aqui com vocês, não confio muito em hermenêutica que não tem as duas solas do pé firmes no contexto da igreja local. Não confio. Não confio nessa ideia de que existem cérebros autônomos e independentes que podem alcançar revelações, enfim. Então, literalmente, a gente faz hermenêutica em comunidade, mas também do ponto de vista da história, né? Nós estamos aí em continuidade com essa longa tradição que nos precede. Muitas vezes a gente vai se ver em contraste com essa tradição, mas muitas vezes também a gente vai ver em continuidade, a gente vai se enxergar em continuidade, né? E eu acho que é importante a gente guardar essas coisas, manter sempre isso em mente, principalmente em tempos em que a gente faz afirmações sobre a Bíblia que muitas vezes um monte de gente acha que você que inventou essa afirmação e na verdade um sujeito lá no ano de 215 depois de Cristo já fez, já foi refutado talvez. Então é importante, muito bom, eu agradeço muito pela participação de vocês nesse primeiro episódio, tem mais 2 ainda com o Paulo e com o Marcos aqui com a gente. Não percam, a gente vai estar aí lançando o segundo episódio, é a continuação desse, que a gente vai falar ainda sobre a questão da interpretação bíblica. Um abraço a todos. Obrigado, grande abraço. Grande abraço. Você escutou o podcast Servo de Cristo.
Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.